aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede, e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-os por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, 3º domingo do tempo pascal. Celebramos, portanto, mais um dia dentro desses 50 dias em que o mistério de Jesus ressuscitado está entre nós, permeia a nossa vida, nos dá a esperança de sermos todos recolhidos e salvos por seu divino amor. Ouvimos hoje a primeira leitura, os Atos dos Apóstolos. Os apóstolos de Jesus, tendo que pregar o Evangelho e anunciar a salvação por meio da ressurreição de Jesus, receberam a perseguição como prêmio. Foram levados à prisão, em outros momentos açoitados e depois libertos. Tudo isso porque não desistiram de anunciar, não desistiram de fazer com que a igreja nascente se perpetuasse pelo mundo e fosse assim difundida. Os apóstolos levados diante do Sinédrio e ali acusados de espalhar uma falsa doutrina
que de fato, na verdade, para nós é a doutrina verdadeira em Cristo ressuscitado, chamou a atenção do povo do seu tempo, mas não desistiram. E quando tiveram a oportunidade de saírem da prisão e serem libertos, continuaram a anunciar esta palavra, pois anunciar Cristo ressuscitado equivale agora a tudo em suas vidas. Segunda leitura, Apocalipse de São João. É o próprio Cristo Senhor, nosso Mestre, que está na eternidade diante de Deus. É Ele, portanto, aquele que está de junto dos milhares e milhões de anjos, assim também como muitos anciãos. É Ele que é o ressuscitado. Ele, o merecedor da honra, a glória, o poder, sabedoria. Tudo isso porque é Ele o grande autor da salvação que nos remiu por seu sangue. O evangelho de hoje, duas sessões. Nós ouvimos na primeira parte a sessão da pesca. São 7 pessoas que são citadas, mas apenas 5 mencionadas. Das 5 mencionadas, 2 seus nomes ainda não apareceram. Estavam naquele momento Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo e também Natanael da Galileia. Os 2 filhos de Zebedeu, quem são? Tiago e João, e outros 2 discípulos, totalizando o número de 7. 7 pessoas. 7 na literatura bíblica é número da totalidade, ou seja, é a comunidade toda de Jesus reunida, imersa no mar da vida, navegando para pescar conforme o mandato de Jesus. O anoitecer e o mar são sinônimos do medo. Pessoas que ainda estavam amedrontadas pelo que ocorreu a Jesus. E assim, portanto, ainda precisavam de algo. Pedro é o condutor da barca. Mas Pedro não conduz a barca sozinho, porque se assim ele faz, ele continua sem pescar nada. É preciso, portanto, esperar o Cristo Jesus, o Senhor, que traz o amanhecer da nossa vida, traz a luz, a claridade. Eis a luz de Cristo. Espero que tenha sido só um ensaio, porque foi horrível, misericórdia. Eis a luz de Cristo. Como naquela noite santíssima da vigília pascal, a igreja escura, esperando a luz que vem de Jesus, agora o Senhor traz a luz, a esperança do ressuscitado para o povo que ainda navega nos mares da vida, no desconhecido. Pedro, portanto, recebe de João o dito: é o Senhor. Pedro estava nu, veste a sua roupa, lança-se no mar. Estar nu não quer dizer que ele estava apenas despido, mas quer dizer que Pedro estava sem a fé. E quando ele ouve a palavra de que é o Senhor, ele então se veste da roupagem da fé. Lança-se no mar, o mar já não pode mais fazê-lo temer, e ele vai ao encontro do Senhor. Junto à margem, Jesus prepara o alimento. Jesus está preparando exatamente aquilo que vai abastecer a vida dos discípulos. Abastece a nossa vida, se dá como alimento para que nutramos o nosso espírito. Terminada a sessão da pesca, em que Jesus manda que lancem a rede para o outro lado, e eles pescam 153 grandes peixes, agora Jesus passa a falar com Pedro. Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro fica triste, porque Jesus perguntou 3 vezes. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. 3 perguntas que não são perguntas inocentes e não são perguntas descabidas. Se trouxermos para a literatura grega, nós vemos as dimensões do amor. O amor eros, o amor filia, o amor ágape. Amor eros é o amor carnal, homem e mulher quando se dão em matrimônio, mantém aquela chama, o fogo que arde sem se ver, aceso nos corações, e devem amar perfeitamente um ao outro.
O amor filia, podemos traduzir como sendo o amor de amigo, mas não é somente um amor para com um amigo, para com um irmão, para com um membro de comunidade, para aquele que me cerca, para aquele que eu devo ter compaixão dia a dia, para com meus familiares. Este é o amor filia. E o amor ágape é o amor mais perfeito e puro, é o amor desinteressado que traduzimos como caritas ou caridade. É o amor que Jesus mostrou por nós no madeiro da cruz, quando se derramou, quando se deixou ser morto, para que viesse até nós a salvação. O que Jesus esperava de nós? Nada. Ele o faz livremente, para que sejamos salvos e redimidos pelo seu sangue redentor. Quando Jesus pergunta a Pedro, as duas primeiras vezes, Pedro, tu me amas? Jesus está falando do amor ágape. Pedro, tu me amas com este amor ágape? Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo com amor filia. Pedro não é capaz de atingir este amor ainda. E na segunda vez, Jesus pergunta mais uma vez, Pedro, tu me amas com amor ágape? Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo com amor filia. Pedro não é capaz de atingir este amor. E quando nós imaginamos que na terceira vez, pela insistência de Jesus, talvez Pedro conseguiria responder, é aí que nós estamos errados. Jesus vê o limite do apóstolo, vê que ele não pode atingir mais nada para além daquilo. Então, é o próprio Jesus que vem à nossa condição. Pedro, tu me amas com amor filia? Pedro entristece porque sabe que não pode atingir o amor que Jesus esperava, mas responde, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo com amor filia. Não quer dizer que Pedro não atingiria algum dia, mas naquele momento ele não seria capaz. E é por isso que a sequência do Evangelho nos diz, Jesus falando, ainda jovem, tu te cinges, vai para onde queres, mas quando fores velho, outros te cingirão, e irás para onde não queres ir, significando sua morte e a maneira com que ele glorificaria a Deus. E Jesus termina fazendo o grande pedido, segue-me, sigamos o Senhor, sigamos o ressuscitado, que se derramou em amor por nós, venha ao nosso encontro, mas espera de cada um de nós, nada mais do que aquilo que nós podemos exercer e devolver no máximo da nossa capacidade em amor a Ele. Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia.